Bom dia, boa tarde, boa noite. HFT22, Física Teórica 2 para Civil, aula 2, né? Cinemática de uma partícula. Vamos estudar o movimento de uma partícula ao longo de uma linha reta e representar esse movimento graficamente, tá certo? Bom, um movimento qualquer, pessoal, pode ser bastante complicado, tá? Você pode medir a posição em função do tempo em vários instantes. Você pode medir a velocidade em função do tempo em vários instantes. Você pode medir a aceleração em função do tempo em vários instantes. E muitas vezes, esse movimento complicado, né? Ele pode ser expresso melhor da forma de um gráfico, tá certo? Aí você vai aprender depois de estatística, como você tendo um gráfico de pontos, ajustar uma função por esses pontos, tá? Escolher uma função boa, você vai ter vários testes que você pode fazer para escolher a função boa para esses pontos, tá? Às vezes você tem um modelo teórico, às vezes você não tem, né? Então, é uma arte, né? Ajustar funções por tabelas, por gráficos, é uma arte, tá certo? Bom, em geral, nós vamos ter o gráfico, mas também vamos ter as funções, tá certo? Então, no fundo, nós vamos usar essas equações aqui, novamente. Só que aqui agora fortemente conectadas com as condições iniciais, né? Vamos supor que tem um movimento que vai de 0 a 10 com uma função, de 10 a 20 com a outra, de 20 a 30 com a outra, nos segundos, né? No tempo. Então você faz de 0 a 10 essas equações e acha o V final, o S final em 10. Aí de 10 a 20, esse valor final vai ser o valor inicial e você vai de t igual a 10 até t igual a 20, com essa nova função. Aí chegando em 20 você acha o V final e o S final. E aí de 20 para 30, esse que você achou no final vai ser o inicial do próximo trecho, e assim por diante, tá certo? Então às vezes você tem que integrar várias vezes no tempo, tá certo? Porque na prática é isso mesmo que acontece. Um movimento não é ajustado por uma função. Às vezes tem um trecho que é uma função melhor, no outro trecho é outra, no outro trecho é outra, e assim você tem que trabalhar trecho a trecho, tá certo? Bom, o caso mais simples é quando você tem um gráfico de S e quer achar o gráfico de V. A gente sabe que o S de t e o V de t são relacionados pela derivada, né? O V é a derivada de S, tá certo? E a derivada, graficamente falando, é a inclinação da reta tangente, né? Então, em cada ponto de S que eu escolher, t igual a 1, 2, 3, 4, 5 segundos, eu traço a inclinação, faço a reta tangente, meço a inclinação, isso vai ser velocidade. Então, V1, V2, V3, tá certo? E vou calculando essa velocidade. Depois eu posso fazer o gráfico dela. Na prática, você vai ter essa função aqui, ó, tá? O que você vai fazer? Você vai derivar essa função para achar a velocidade, tá certo? E aí a construção de gráfico é uma construção de gráfico normal, que você já aprendeu em cálculo 1, tá? Então eu tenho S, eu derivo, acho V. A mesma coisa acontece se você tiver V e quer saber o A, né? A gente sabe que o A é derivada de V, e a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, para cada posição aqui que eu quiser, de tempo, ter 1, 2, 3 segundos, 0, eu traço a reta tangente, meço a inclinação, tenho aqui A0, A1, A2, A3 e tenho a aceleração, tá certo? E aí o que acontece? Isso aqui é um método bastante impreciso, né? Em último caso você faz isso, mas em geral você ajusta uma função para essa curva, aí você vai derivar essa curva, né? Para achar a aceleração, tá? Então em geral você tem a função, você deriva, tá? Por exemplo, temos aqui, ó, uma bicicleta se move em uma pista retilínea de forma que a sua posição é descrita pelo gráfico que está aqui nessa figura, tá? Então veja, repara, nós temos dois trechos, tá? Então aqui, ó, o S de 0 a 10 é t quadrado. Depois de 10 a 30 é 20t menos 10, ou seja, aqui é uma parábola e aqui é uma reta. A gente quer saber o v de t e o a de t correspondentes a esse gráfico, de 0 a 30, tá certo? Então o que você faz? Você faz
as funções de 0 a 10 e acha aqui o v final e o s final. Daqui para cá, os valores aqui finais vão ser os iniciais desse segundo trecho e faz daqui de 20 a 30, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, de 0 a 10, a função é t quadrado, certo? Então a derivada é 2t. E de 10 a 30, a função é 20t menos 100. Deriva isso aqui e vai dar 20. Então esse gráfico vai ser de 0 a 10, uma reta que passa pela origem. Isso aqui é t, a primeira potência é uma reta, né? Quando t for 10, 2 vezes 10 vai dar 20. E aí, daí para frente é 20 constante, ó. Não muda, né? O tempo passa, mas o v é constante. Então uma reta passando pela origem de 0 até 20, depois de 20 para frente é constante. Então eu vou dar um gráfico assim, tá? Beleza? Aí se você quiser saber a propriedade aqui da função, né? Lembra que a integral e a área embaixo da curva você vai ter o espaço percorrido, né? Tudo certo? Que se você voltar lá, no gráfico anterior, né? A área desse paralelogramo seria a função, o ΔS, né? Então a área da paralelo seria isso aqui, ó, daí é 500, né? Vamos ver se é isso mesmo. Base maior 30, mais base menor 20, dá 50, 50 vezes a altura 20 dá 1000, 1000 por 2 dá 500, é isso mesmo, tá certo? Bom, e agora a velocidade? A velocidade é o seguinte, né? Você tem que derivar a aceleração, derivar a velocidade. Então aqui é 2t, deriva dá 2. E aqui é 20, aí deriva dá 0, que é a constante, né? Então de 0 a 10 é uma função constante que vale 2, de 10 a 30 é uma função nula, tá certo? Ó, de 0 a 10 é uma função constante que vale 2, depois de 10 para 30 é nulo, tá certo? Então esse é uma, quando é para derivar é tranquilinho, tá? Não tem muito problema. O problema é quando ele dá o A e pede V e S, né? Que é agora o contrário, né? Se você tem o A e quer o V, o que você tem que fazer? Tem que integrar. E a integral é a área embaixo da curva, não é isso? Então aqui, para cada ponto que eu pegar, eu calculo a área, eu vou ter a velocidade. Área 2, V2. Área 3, V3, e assim por diante. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nas condições iniciais. Tá? Tem que saber bem claramente onde começa um movimento e termina o outro. Tá? E também, se você tem o V e quer achar o S, a mesma coisa, tem que integrar, que é a área embaixo da curva. Tá? Então essa área aqui, ó, T1, você delta S1, aqui S1, tá certo? Depois a segunda área vai ficar delta S2, aí você vai ter um S2 e assim por diante, né? Mas como essa função aqui geralmente é dada, você integra ela, tá? Beleza? Tá? Então, cuidado com as condições iniciais. Então, esse que é o problema, porque geralmente nós temos dois trechos, tá vendo? Dois trechos. Então aqui eu tenho aqui, ó, veículo de teste, mostrado nessa figura aqui, parte do repouso, então V0 é 0, vamos também achar que esse 0 é 0, e percorre uma distância reta de forma que ele é acelerado a uma taxa constante de 10 por 10 segundos, ele acelera a 10 metros por segundo quadrado. E depois, de 10 segundos para frente, ele desacelera, ele breca com a desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quer saber então agora construir os gráficos de V de t e S de t. Qual é o tempo t' para parar o veículo? Para parar o veículo é fácil, né? A área positiva mais a área negativa tem que ser 0. Então se aqui a área é 100, e aqui então a área tem que ser 100 também, só que negativa. Então aqui tem que ter 50. 50 vezes menos 2 dá menos 100. Menos 100 mais 100 dá 0. Porque a área é ΔV, né? A área embaixo da curva aqui na aceleração é ΔV. Então aqui tem que ser 60, né? Porque 10 mais 50 é 60. Então telinha é 60, a gente sabe de cabeça já. Tá? Não precisa de muita conta para saber isso. Mas então, ó, presta atenção. Na primeira parte, você vai integrar de 0 a 10. Tá?
Então esse t final aqui é 10, e a aceleração vale 10. Tá? Na segunda parte começa em 10 o movimento, tá? Então, aqui é v menos v10. E a integral vai de 10 até t', até o t que você quiser, tá? E a aceleração aqui é menos 2, tá? Viu a diferença que tem aqui? Porque esse trecho começa em 10, então 10 é o ponto inicial. Então aqui é v10 e aqui é t10, 10 segundos, v10. E quem é v10? V10 é o último v daqui. Você põe t igual a 10, você tem o v10, tá certo? Então é sempre dois trechos, tá? E você vai contando o tempo, tá? Vai contando o tempo. Então, primeira parte, você vai ter de 0 até 10, a aceleração é 10. Então, a integral de 0 até v é integral de dv igual a dt. Então, a integral de dv é igual a integral de 10 dt. Quando t é 0, o v é 0, né? Um t qualquer, um v qualquer, isso aqui vai dar 10t. Se você pegar então em 10 segundos, 10t vezes 10, 100 metros por segundo. Esse aqui é o v final desse trecho, que vai ser o v inicial do outro trecho. Tá? Então, agora, então veja bem, esse cara aqui é uma reta que sai de 0 e vai até 100. Ó, 0 vai até 100. Tá? Agora vamos achar esse trecho aqui, que eu não achei ainda. Como é que fica então? Aqui a série foi o seguinte, ó, de 10 até um t', tá? Que vai ser o último t que vai ser 60, a gente já fez essa conta. Né? A aceleração é menos 2. Então dv é igual a dt. Então dv é igual a menos 2 dt. Quando começa? Começa em 10. Quando o t é 10, aqui é o v10, que é 100. Num tempo t qualquer é um v qualquer. E aí, você integra isso aqui, vai dar menos 2t mais 120. Se você colocar v igual a 0 aqui, passa o 2t para cá, divide 120 para dar 60 segundos, tá certo? Que é esse cara aqui. Aqui sai de 100 e vai até 0 em 60 aqui, tá certo? Então, repara bem, essas funções só valem nesses intervalos, tá? Você não pode pegar essa função e colocar t igual a 0 aqui. Não funciona, tá? Ela só vale para esse intervalo, tá? Tá claro? Agora, vamos fazer o gráfico v de t. S de t, perdão. Para saber o gráfico S de t, eu tenho que saber as funções v. Então, eu vou ter que usar essa função v no primeiro trecho e essa função v no segundo trecho, tá certo? Essas funções que você achou, você vai usar para achar o S de t, tá? Você vai achar para achar o S de t. Vamos lá, então. Então, primeiro trecho, de 0 até 10, o v é 10t. A gente acabou de... Então, vai ficar assim, ds é igual a v dt. O v é 10t, integra dos dois lados. Quando t é igual a 0, aqui é S0, aqui é 0. Quando t é um t qualquer, aqui é um S qualquer. Então, a integral disso aqui vai dar 5t quadrado. E vai até 10, né? Se você colocar 10 aqui, vai dar 500 metros. Então, 500 metros vai ser o S0 do segundo trecho. Tá? Então, o primeiro trecho é uma parábola que sai da origem e vai até 500, né? Em t igual a 10. Então, isso aqui é uma parábola que sai da origem, boca para cima, né? E vai até 500 em t igual a 10. Aqui, tá? Esse é o primeiro trecho. Agora vamos achar o segundo trecho. O segundo trecho, a velocidade é essa função aqui, lembra? Só que ele começa em 10. Não vai esquecer disso. Começa em 10. Então, ds é igual a v dt. O v é isso aqui, só que o movimento começa em 10. Quando t é igual a 10, o s é 500. Para um t qualquer, é um s qualquer. Integrou aqui ds, dá s menos 500. Aqui vai ficar menos t quadrado mais 120t. Num t qualquer. Menos, né? Menos t quadrado mais 120t com t igual a 10. Então, menos 10 quadrado mais 120 vezes 10. Esse cara aqui faz a conta, vai se juntar com esse 500 aqui. Aqui vai dar 100 negativo. E aqui dá 120, não é isso? Não, aqui dá 1.200.
1.200 menos 100 dá 1.100. 1.100 com esse menos é menos 1.100. Esse menos 500 passa para cá, fica mais 500. Menos 1.100 mais 500 dá menos 600. Então aqui ficou S menos t quadrado mais 120t mais 600. Então repara bem que essa aqui é uma função de boca para baixo. E quando o t for 60, você põe 60 aqui, você vai ter 3.000. Então ele sai de 500, vai até 3.000 com a boca para baixo. Sai de 500 aqui em 10, em 60 vai de 3.000 e com a boca para baixo. Tá? Essa é a segunda parte da função. Tá? Então, ele andou a distância de 3.000 metros. Tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Quando você vai para um segundo trecho, você tem que saber, né, a função inicial do primeiro trecho. A função final do primeiro trecho vai ser a inicial do segundo trecho. Tá? Então, ó, isso aqui vai de 10 até 60, então aqui é o T0 é 10 e aqui é o S de 10. Né? Isso aqui vai de 0 a 10, aqui é 0, tá certo? E aqui é o S de 0, que é o inicial. Nesse trecho, o inicial é 10 e o S de 10, que é 500, tá certo? Então, cuidado com isso, tá? Bom, tem um outro gráfico que é assim, se você tem um gráfico de A de S, é como se o gráfico de V de S. Então esse negócio de A de S e V de S é o Torricelli, tá? Não tem tempo aqui, tá? E aí, o que acontece? Você integra dos dois lados, né? VdV igual a AdS, integral de VdV é V quadrado sobre 2, tá? Vai ter esse do lado de cá. E o integral de AdS depende aqui o A, né? Do que qualquer função que é essa aqui, tá? Então vai ser a área do gráfico, embaixo do gráfico, né? Então aqui tem o A. Cada vez que eu acho a área do gráfico aqui, eu tenho que pegar e multiplicar por 2 e extrair a raiz. Multiplicar por 2, somar com V0 quadrado e extrair a raiz. Tá? Aí eu tenho V1, V2, V3 e assim por diante, tá certo? Mas, em geral, como essa função aqui é dada, você integra ela, passa o V0 para cá e tal, lá, e acha o V, tá? Por outro lado, às vezes eu tenho o V de S, que é o A de S. Aí é mais fácil, porque V de V é igual a A de S, então você pode pegar, né, e passar o ds de um lado e isola o A. Então fica assim, ó, V de V sobre A de S, você passa o ds dividindo. Então você vai ficar aqui, o A é V de V ds. Então a aceleração vai ser a velocidade que multiplica a derivada da velocidade em relação ao tempo. Mas como você tem, ao espaço, mas como você tem esse gráfico, então essa derivada aqui é a inclinação do gráfico, tá certo? Então você pega aqui o V de S, tem aqui o V de S, inclinação do gráfico é essa derivada aqui, ó. Multiplica pelo valor de V que está aqui e você acha o A, tá certo? Na prática você tem essa função, então você deriva ela e para cada ponto você multiplica pelo V, tá? E você tem o gráfico você tem o A, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o V de S, tá? Ele quer o A de S, tá? Eu tenho dois trechos, tá? Então aqui eu tenho uma função reta, V igual a 0,2S mais 10, quando S é 0, o V é 10, e quando S é 200, aqui dá 40 mais 10, 50. Aí depois fica 50 direto, V constante, tá? Como é que ficaria o gráfico A de S? Bom, essa parte aqui vai dar zero, né? Porque se V é constante, a aceleração é zero, não precisa nem fazer. Mas aqui, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que A é igual a V dV ds, né? Então, o A, né, é igual a V dV sobre ds, né? Tá certo? Então, ó, o V é isso aqui. Então, o A é igual a V dV ds. Então, o V é esse cara aqui. E dV ds é derivada desse cara ou desse outro cara aqui, né? Esse derivado disso aqui vai dar 0,2. Tá certo? Porque isso aqui é constante. 0,2 vezes isso aqui vai ficar 0,04S mais 2. Essa é a aceleração no primeiro trecho. No segundo trecho, como é derivada, não precisa se preocupar com nada de condição inicial, o V é constante. Então A é igual a V dV ds. Então o V é 50, mas dV ds, derivada de 50 é zero, então vai dar zero. Então o gráfico da aceleração vai ser, no primeiro trecho, ele é uma reta, né?
até 200. Vai terminar em quanto que é 200? 200 vezes isso aqui dá 40. Deixa eu ver. 200 vezes isso aqui? Não, dá 8, perdão. Né? 4% de 200 é 8. 8 mais 2, 10. Começa aqui, então, uma reta que vai até 10. Daí depois cai para 0. Tá? Então, essa aqui, ó, começa em 2, uma reta que vai até 10, depois cai em 200, né? Depois cai para 0, no segundo trecho. Isso aqui foi a aceleração em função do tempo. Da posição, perdão. Tá? Bom, agora ele pede o tempo, né? Olha, vamos voltar lá para você ver. Vamos voltar para você ver. Ele pede aqui no enunciado, ó, determine o tempo necessário para que a motocicleta atingir a posição 400 metros, que é essa posição aqui. Ó. Qual o tempo que levou até aqui? Aí você fala assim, puxa, professor, mas até então agora, eu fiz toda essa conta aqui, não vi tempo em lugar nenhum aqui. Cadê o tempo aqui? Não tem tempo em lugar nenhum. Tá certo? Então, aquele problema lá, né? Essa formulação aqui, às vezes dá umas contas ferradas, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Se você quer o tempo, o que você tem que fazer? Você tem que... você tem um gráfico V de S, então você tem V em função de S, tá certo? Então você coloca assim, V igual a ds dt. O que você faz? Passa o dt para cá e passa o V dividindo. Porque aí o V de S fica junto com esse S, e o dt fica isolado. Então fica assim, ó. V igual a ds dt. Você passa o dt para cá e o V para cá. Por quê? Porque o V depende de S. No primeiro trecho, o V de S é isso aqui. Tá? 0 até 200. Tá? O primeiro trecho é isso aqui. Então, eu vou integrar isso dos dois lados. Isso aqui dá uma cara de ln, né? Integral de dt, de 0 até t. Em 0 vale 0. Isso aqui chama de u. Vai ficar du sobre u. Né? E aqui 1 sobre 0,2 é 5. E aí quando for 0, vai ficar 5 ln de 10. Tá certo? Então, essa é a função t de s. T de s. Aí o que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, quanto tempo demorou nesse primeiro trecho, tá? Então você põe aqui o S igual a 200, que é o primeiro trecho, né? Ó, 200, aqui, ó. Põe 200 aqui, e aí você faz a conta e dá 8,05 segundos. Então esse primeiro trecho vai de 0 até 8,05. No segundo trecho, a função é mais simples, ela só vale 50, só, lembra? Constante. Então, V igual a ds dt, passo o V para cá, nem precisava fazer isso nesse caso, mas porque é constante, mas vamos manter o mesmo estilo. Então, integrar dos dois lados, né? Só que agora começa no T805, que é o segundo trecho. No primeiro trecho gastou isso aqui de segundos. Só que nesse tempo que foi gasto, ele percorreu 200 pés. Então aqui é a posição inicial, já está em 200 pés, agora vai continuar andando. Tá certo? E aí você continua aqui, integral de dt é t, vai ficar t menos 805 igual. Integral de ds é s, 1 sobre 50, né? Menos 200 sobre 50, que é 4. Aí o que você faz agora? Você quer saber o tempo para percorrer 400 metros. Então você põe 400 aqui nesse s. Tá certo? Né? Ou passa 805 para cá, fica positivo, cancela com esse 4, dá 405. Agora você põe aqui os 400 metros que você quer, tá? 400 por 50 dá 40 por 5, é 12,5, 12,5, não, 40 por 5 é 8, né? 8 mais 4, 0,5, 12,05, tá certo? Então esse é o t. O t tem que lembrar essa equação aqui, né? Ó. O problema de usar isso aqui, porque o problema de usar V de S é que geralmente essa função aqui é complicada. É raiz quadrada e tal. E aí ele vai ficar embaixo da integral. Tá? Em geral essas funções aqui você tem que fazer lá no Wolfram Alpha lá para resolver. Tá? Essa aqui deu certo porque ela é facinha. Tá? Isso aqui dá um ln fácil. Tá bom? Pessoal,
essa parte de gráfico, ela é bastante detalhista e bastante perigosa, tá? É bastante, tem muito truquinho e tal, você tem que pegar bastante de prática. Eu não vejo outra maneira de fazer isso a não ser fazer os exercícios, tá, pessoal? Tá? Então façam os exercícios até terça-feira aí da lista, tentem fazer, até segunda-feira, perdão. Na segunda-feira, se quiser, eu faço mais algum da lista aí pra gente fazer ao vivo, tá bom? E aí para você aprender essa parte aí, que essa parte é bem delicada, tá? Tem muitos vestibulares difíceis aí de medicina, do ITA, essas coisas, que eles exploram essa parte do movimento em dois trechos, né? Faz um MRU e um MRUV. Aí o cara esquece que o o S final de um é o S inicial do outro, aí erra tudo, tá certo? E então, essa aqui é o truque dessa aula, não vai esquecer disso, tá bom? Tá, pessoal, é isso aí. Faça os exercícios, tá? A aula é curta, mas a intensidade aí do negócio é pesada. Então, só dá para ficar tranquilo se você realmente fizer a lista, tá bom? É isso aí. Então, um abração e até na segunda-feira, então a gente se vê, tá certo? Até mais.